Boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Muito bem-vindos ao último webinar aqui desta tarde de sexta-feira na GBA. Hoje vou estar falando do luxo na frase juntos e conectados com essa maravilhosa convidada de hoje, Simone Scorsato, da Brazilian Luxury Travel Association. Bem-vinda, Simone. Como você está? Olá, Antonella. Tudo bem? Você está me escutando bem? Tudo bem, eu estou. Aqui Então, tá bom. a equipe da GVA vai falar aqui no chat se estão nos escutando bem a nós duas. Ok. Se tudo bem. Ai, aqui estão Então, dando um oi também os assistentes. Kenia Jagger, boa tarde, Kenia. Enzo também, bem-vindo, Enzo. Boa tarde. E então, o som e a imagem estão ok, estão falando. Muito obrigada. então tá. Então, Obrigada, Antonella, pelo convite, a equipe da GVA também por esse convite de estar aqui com vocês hoje batendo um papo. Acho que é um bate-papo mesmo nesse momento, né? E espero aí que a gente tenha boas reflexões nessa tarde. Tá bom? exatamente, assim vai ser, vai dar certo. Muito obrigada novamente a você, Simone, por estar aqui conosco. E hoje vamos estar falando da Brazilian Luxury Travel Association. Não sei se você quer dar um breve resumo antes de ir com essa maravilhosa apresentação que hoje tem para todos nós. Tá. Na verdade, assim, eu tenho uma apresentação muito rápida, né? Selecionei só alguns pontos aqui para a gente não se perder na conversa. Vou só apresentar um pouquinho a BLTA para quem não conhece, né? Ou não teve nenhum acesso ainda à informação específica do que é a associação, né? Então, a associação hoje ela contém 44 associados, né? Uma associação de turismo de luxo do Brasil. Produtos são todos produtos brasileiros, né? Então, eu tenho 39 hotéis, e desses 39 hotéis, eu posso dizer que a grande maioria está no Brasil como um todo. E nós temos aí mais 5 DMCs que trabalham com turismo inbound. Na verdade, trabalham, né, muito com turismo internacional. Então, acho que eu vou passar Certo. um pouquinho, acho que a gente pode Tá, mudar um pouquinho para essa tela 2, que eu acho que ela mostra um pouquinho aí perfeito. onde que nós estamos, né? Então, na verdade, aqui a gente tem um mapa do Brasil, né? E a BLTA, eu posso dizer que ela está em todos os biomas brasileiros, a gente representa todos os biomas brasileiros, então, desde associados no Pantanal, na Amazônia, em toda a nossa costa litorânea, no sul, e também ali no centro-oeste, Cerrado, com as experiências dos DMCs, né? Então, são 28 destinos brasileiros. Desses 28 destinos, a gente tem aí 20 hotéis de praia, 12 hotéis urbanos e 7 hotéis de natureza, campo, que, na verdade, estão nesses biomas que eu falei e em lugares mais remotos, né? Em lugares onde a natureza é mais exuberante. Então, assim, o portfólio da BLTA sempre foi um portfólio muito rico nessa questão da diversidade. Muito. E dentro desse contexto dos 28 destinos, né, eu posso dizer que a gente tem desde os hotéis urbanos até hotéis boutiques que começam com 9 quartos, até resorts que têm aí uma quantidade maior de unidades habitacionais, né? Acho que esse é um pouco do escopo do nosso portfólio hoje, em termos de representatividade, tanto na hotelaria como na área de experiências, que envolve as experiências tanto de natureza como experiências culturais nesses lugares é, já consagrados no turismo e outros lugares mais remotos, que são aí Alta Floresta, Amazônia, Pantanal, e as experiências que os DMCs fazem em Lençóis Maranhenses, no Cerrado, enfim, Que são muito do diversas, da né? BLTA. Uhum. Incrível. E eu acho que,
não sei se você quer fazer alguma pergunta antes, mas assim, é importante colocar aqui, eu até peguei um pouco esse conceito, não por ser um conceito, mas de que forma que, né, o que é o luxo brasileiro, né? Então, assim, Isso. Isso vai a perguntar, que foi o que levou vocês, né, a ter esse posicionamento e também um pouco do que é o luxo aqui no Brasil. a BLT, ela tem hoje 11 anos, né, assim, de constituição como entidade, como associação. Ela nasceu em 2008 por um grupo de empresários que buscavam mesmo um novo posicionamento do Brasil no mercado internacional e entendiam que tinham um produto de alta qualidade e que não era, de uma certa forma, bem promovido, né? Ele não tinha espaço aqui no mercado nacional. O mercado de turismo global, ele tem toda uma referência de qualidade de produto e de diversidade de produto. Então, assim, o Brasil, para se posicionar nesse mercado, né, a BLT nasceu para o Brasil se posicionar nesse mercado. Então, de uma certa forma, a gente tem a constituição de um grupo de empresários que enxergavam que o Brasil, sim, podia competir com o mercado internacional, porque tinham produtos autênticos e de alta qualidade de serviço para um público mais exigente, mais viajado, digamos assim, né, que pudesse ver o Brasil com outros olhos, como um destino de turismo de luxo, né? Então, Incrível. a gente não quer competir e nem não faz parte do escopo do trabalho competir com o mercado de luxo, como era o mercado de luxo norte-americano, o mercado de luxo europeu, porque o produto brasileiro tem muita autenticidade, né? Eu acho que esse é o grande mote Tem muita. do trabalho, que é realmente a questão da autenticidade e da gente ter um Brasil muito diverso, né? Assim, um continente muito grande, um Brasil muito diverso. Isso Então, que eu ia falar, a diversidade que tem no país em si, né? É incrível. exatamente. Então, o contexto do luxo, ele vem em cima da experiência, dos lugares remotos, do contato com a natureza, do contato com a cultura local, do contato com produtos e experiências locais, né, que transmitem essa autenticidade. Agora, obviamente, a gente tem as marcas, né, que são selos, que o luxo começou no Brasil por uma iniciativa do próprio do Gustavo Filgueiras, né? Ali, o Emiliano seria o primeiro hotel de luxo, né? Que entrou aqui no Brasil Incrível. do luxo na qualidade do serviço, no serviço de concierge, né? Então, assim, a gente tem dentro dos hotéis urbanos a gente tem essa diversidade também, né? Porque você tem desde a rede dos hotéis Fazanos até um hotel Unique que ele vai em cima de toda uma questão de design e o Emiliano que tem toda uma questão também própria, sua autêntica. Então, cada um tem o seu DNA, né? Mas o que Exato. este portfólio é exatamente essa exigência na alta qualidade de serviço, algumas outras questões que envolvem design, outras questões que envolvem a elementos culturais, né, próprios do lugar. Então, assim, existe dentro do nosso luxo existe uma diversidade também de É produtos. enorme, incrível. Essa heterogeneidade que faz aí a BLTA uma associação que, de uma certa forma, representa todos os players de luxo no Brasil. Incrível. E falando um pouco, né, do resumo que você está fazendo do trabalho da BLTA e combinando isso com um momento, né, que estamos vivenciando agora. Quais são aquelas recomendações da Organização Mundial do Turismo e do Conselho Mundial de Viagens e Turismo para o mercado do turismo? Você pode falar algumas hoje para nós, dar algum overview disso que está acontecendo? Então, é importante colocar assim, né, qual que era o propósito da BLTA? Eu acho que a gente tem dois momentos hoje, né? A gente tem um momento que é o antes do Covid, né, que seria o e o pós-Covid, que é né, esse momento atual nosso aqui que a gente está vivendo, né? Com Então, assim, certeza. o que é que ela representa muito o antes do Covid, né? Então, assim, o nosso trabalho sempre foi pautado
em promover estas experiências do Brasil, tanto no mercado internacional como no mercado nacional. No mercado internacional, eram mercados específicos, então, assim, o mercado norte-americano, o mercado europeu, parcerias com consulados brasileiros em Paris e Londres, e ali a gente fazia uma apresentação desses produtos brasileiros com uma delegação que envolvia aí 23, 25 empresários. Então, assim, era um evento notório que tinha uma alma brasileira, né? A gente sempre buscou trabalhar essa alma brasileira, mostrando essa alma brasileira no mercado internacional de uma forma muito autêntica e uma forma, eu não diria sofisticada, mas assim, muito bem selecionada, né? Então, essa sempre foi a nossa atuação antes de vir aí a crise, a nossa pandemia, né? No momento que a pandemia realmente chegou aqui no Brasil, inclusive eu estava na Europa, numa viagem precursora, porque a gente ia fazer um roadshow em Londres, Zurique e Munique, né? Aham. Volto para o Brasil no dia 12 de março e retomo um outro trabalho, que na verdade é um trabalho de apoio e de entendimento da situação atual, de como que a gente deve atuar nesse momento, né? Então, aí vem o pós-Covid, né? O DC, né? O depois, né? Então, de uma certa forma, a gente enxerga que esse realmente é um momento de pausa. Então, hoje eu tenho 99% dos meus associados estão fechados, dos hotéis. Então, a gente trabalha a viagem, né, do sonho agora, a viagem depois, ela é uma mensagem muito pontual nesse momento. E é uma mensagem porque ela também ela tem uma recomendação que vem das organizações, né, da OMT, do WTTC, né? E quando eu volto para cá, eu enxergo isso, eu vejo, gente, a gente precisa agora entender qual é o caminho, né? Como que a gente vai atuar aqui junto com os associados, e porque também a gente tinha um trabalho muito focado no mercado internacional, né? Então, assim, eu comecei a enxergar isso olhando primeiro, né? Quais são as recomendações da Organização Mundial de Turismo, quais são as recomendações do WTTC, né? Então, a gente tem a Organização Mundial de Turismo, ela já trabalha com aquele momento do Travel Tomorrow, né? Então, assim, vamos sonhar agora e viajar E depois. veja. Todas as recomendações que são recomendações ligadas aos governos, né? Tanto governos do mundo inteiro, né? Mas que dizem respeito a cuidar das pessoas primeiramente, ou seja, cuidar da saúde das pessoas nesse momento, trabalhar uma linha do turismo responsável, no sentido de que, obviamente, tem muita gente que ainda precisa viajar e precisa de se deslocar, embora a gente tenha a necessidade do isolamento. Então, quer dizer, quando a gente fala do turismo responsável nesse sentido, é entender o momento que você está vivendo e olhar quais são as necessárias precauções e de que forma que você pode estar se deslocando nesse momento. Depois a gente tem aí uma coisa muito séria, né, que é o impacto do turismo com relação a tudo isso, porque, veja bem, Antonella, a atividade turística, ela movimenta uma economia gigante, né, a gente tem um impacto muito grande. Muito. O turismo parou, né, nunca o turismo parou, e o turismo parou, e não é uma coisa pontual, é uma coisa global, né. Então, assim, Exatamente. vemos nesse momento, a partir do momento que o turismo para. É interessante até essa analogia junto com o que a gente está conversando aqui, né, que é o próprio exercício da GVA agora, né, não podemos parar, eu acho que realmente não podemos parar, ou seja, a gente tem que se inspirar, a gente tem que entender o momento da viagem, né, e se unir nesse momento. Então, assim, o impacto, economicamente falando, ele é gigantesco, né? Então, a Organização Mundial de Turismo, ela recomenda, inclusive, que os governos se posicionem e apoiem o setor de turismo para que ele possa passar o tsunami que a gente passou, né? Exatamente. Exatamente. Então, a gente tem aqui, eu coloquei umas hashtags que é a Travel Tomorrow, que é exatamente da OMT, o Together in Travel, que na verdade é do WTC, colocando que assim todo mundo tem que estar junto nesse momento, né?
O All in This Together é uma hashtag que foi criada pelo CEO da Pure Life Experience, que é aquela feira que acontece em Marrakech. O Strong Together é porque realmente é um momento de muita resiliência, né? Então, quer dizer, a gente passa por essa crise, como já aconteceram outras, mas é um momento que precisamos ter resiliência, porque isso vai passar, né? E Com tudo certeza. lado, mostra a necessidade de união nesse momento, né, do trade, de todo mundo, para que a gente consiga encontrar soluções e caminhos para continuar viajando efetivamente, né? São mensagens muito inspiradores e muito certos, né? Porque, como você falou e como todo mundo fala, é um momento onde o mundo está paralisado. E que é melhor que juntar forças, né, entre todos e trabalhar ajudando-nos entre todos para poder sobrepassar isso, porque com certeza é um momento que vai passar e eu acho que vai trazer muitas mudanças também. Mas vai voltar tudo, eu acredito, tudo muito mais forte e renovado. Sim, não tenho dúvida disso. Eu acho que é um momento de pausa para observar, respirar. Exato. Existem, quer dizer, a gente já viu aí, né, que assim, nesse momento de pausa, né, muitos biomas Se se regeneraram. se regeneraram, exatamente, né? Então, os canais de Veneza, você consegue avistar o Himalaia, até mesmo a própria poluição de São Paulo, né, diminuiu, enfim, então é um momento de reflexão, né? Eu acho que, apesar de ser muito dolorido, né, muito difícil para todo mundo, ele é um momento realmente que traz a necessidade da gente refletir sobre ele, né? E isso eu acho que é muito rico. E falando disso, o que você acha que hoje chegou para fortalecer mais o segmento de turismo como um todo? Então, eu vejo, principalmente quando a gente fala do trade, né, eu vejo uma união nesse momento muito grande, que eu acho que nunca houve, né, na verdade, assim, de trabalho junto, mas porque realmente é um momento que nunca ninguém jamais esperou, né, é uma situação jamais vivenciada. Isso. Então, eu até coloquei aqui, para não me perder também, porque às vezes eu começo a falar, e vou. Tudo bem. Esse é um momento realmente de união. Então, na minha volta da Europa, eu entendi que eu precisava conversar com as entidades, com as pessoas que a gente conhece de trade, para saber quais são os caminhos que estão sendo tomados, né? O que a gente está fazendo, né? E ali naquele momento eu percebi um grupo grande, forte, coeso, que a gente tem falado quase que todos os dias, né? Então, que envolve as entidades hoteleiras, então Resorts Brasil, FOB, a BIH, a Federação, a ABAV, a Brastoa, enfim, houve uma necessidade da gente falar um mesmo idioma em busca de um caminho de fortalecimento do turismo nacional, né? Então, isso para mim é muito significativo, isso para mim rompe de uma certa forma de barreiras de conceitos, modelos de turismo. Eu acho que nada será como antes, né? Então, esse foi um primeiro momento de união para a gente trabalhar a questão de garantia de empregos no setor, né? Então, por meio dessa união, junto ao governo, a gente trabalhou uma medida provisória que pudesse dar um respiro, né, às empresas e aos seus colaboradores, né, com a suspensão provisória do trabalho, mas recebendo seguro-desemprego. Agora a gente trabalha para dar continuidade a isso, porque a gente enxerga que isso não vai durar só 2 meses, isso pode durar um tempo maior, até mesmo quando a gente olha para um cenário internacional. E nesse Exato. momento precisa trabalhar também alguma questão relacionada aí a precisamos, né? Estamos trabalhando com relação a isso, que é de que existam linhas de créditos direcionadas ao setor do turismo, né? Então, assim, que se enxergue que o setor de turismo é um setor efetivamente que traz e que aquece a economia de comunidades inteiras e destinos inteiros. Então, é necessário este entendimento para que a gente tenha fôlego para continuar viajando, continuar levando o sonho e a viagem às pessoas, né?
Então, esse foi o primeiro momento, não sei se eu respondi a tua pergunta. Com certeza. De forma interna, a gente tem um trabalho junto aos associados, né, de apoio aos associados, no que tange munir de informações do que está acontecendo e toda semana a gente faz um call, uma reunião e traz sempre uma pessoa de fora da BLTA para que essa pessoa fale um pouquinho também desse cenário e traga também algumas respostas, né, em cima de dúvidas que surgem, né? Então, no primeiro momento a gente trabalhou com um advogado para mostrar como que funcionavam as novas questões trabalhistas, né? Num segundo momento veio o Eduardo Sanovics para falar um pouco de como que funciona, como que está o mercado aéreo, a malha aérea, quais são as tendências, né? Como que a gente pode trabalhar em conjunto. E essa semana, ontem, veio o Eric, que hoje está em Amsterdã, vive em Amsterdã e tem um DMC que trabalhava com brasileiros, né, para falar um pouco desse processo de entendimento de comunicação, de marketing, de que forma que eu me posiciono, como eu posso tocar a alma das pessoas, já que nesse momento a gente tem que trabalhar realmente com muita empatia, com muita solidariedade. Lógico. Então, esses são encontros ricos de troca de informação. Que bom. Aqui temos algumas. Eu vou Pode. olhando o chat também. Uhum. Temos aqui a Marcelo Singali que fala que ele acredita que o turismo de luxo vai voltar muito forte no segundo semestre. E temos a Enzo Avesum que fala que algumas agências de luxo já confirmaram reservas entrando para dezembro e fevereiro. Que bom. E também pergunta para você, Simone, qual é a perspectiva da BLTA para a retornada do Nacional? Bom, então, foram três perguntas, né? Eu acho que uma sobre se o turismo de luxo retoma. Então, eu realmente eu não tenho dúvidas disso, porque de uma certa forma a gente está trabalhando com um público que tem uma condição financeira para viajar, está acostumado a viajar, é um viajante experiente, ele seguramente pode ser o primeiro a retomar o processo de viagem, né? Eu acredito na tendência que várias pessoas já falaram, né? Que realmente o turismo vai começar de uma forma local, né? Vai começar. O protagonismo local é muito importante nesse momento, né? O produto local é muito importante nesse momento. Muito. O turismo doméstico é muito importante nesse momento. Então, assim, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer e talvez num primeiro momento até de uma forma, né, com transporte rodoviário, viagens curtas de 2 horas, 3 horas de distância. E o Brasil, dentro das suas, né, questões, né, continentais, né, a gente é um país gigante, né, e cada estado é um micro país, né, Incrível. terão esses arranjos, e aí, conforme a malha aérea vai voltando, também a gente vai inserindo novos destinos dentro dessa retomada. Então, eu vejo a retomada como um processo mesmo, né? Eu não sei se eu respondi todas as perguntas, Antonella. Respondeu, sim. Tá. Obrigada, Simone. Eu vou acompanhando aqui o chat. Fique em vontade de fazer perguntas para Simone. E retomando a apresentação, Simone, que você também estava Não, falando. então, e aí, nesse momento, né, o que que a gente, voltando um pouquinho como que a gente está trabalhando nesse momento, como que a gente enxerga esse momento, né? Então, assim, existe um grupo também, junto com as entidades, já atuando nesse processo de retomada, que é em cima de protocolos de segurança, né? Então, quer dizer, quais são os protocolos de segurança necessários para a hotelaria, para que a gente receba bem os turistas e eles se sintam bem no ambiente que eles serão, né, recebidos. Esse protocolo de segurança está sendo trabalhado junto com o SENAC, junto com as demais entidades. A gente está agora consolidando um documento junto com essas sugestões. Eu intitulei esse processo, esse projeto, né,
como hospitalidade segura, porque eu acho que a segurança é um fator notório na retomada das viagens. E, obviamente, a gente tem que pensar também na retomada do processo de comercialização desses produtos, né? Então, assim, existe um grupo de agências já nos procurando, o produto brasileiro, né? A gente tem um portfólio de produtos brasileiros, né? Então, assim, até que Muito grande também. o Brasil agora vai ter que rever o seu posicionamento e começar a trabalhar com o Brasil, né? Então, a gente pretende aí no final de maio, início de junho, trabalhar o home show, né? Antes a gente fazia o road show, agora a gente vai trabalhar um home show, que é exatamente colocar a atualização desses produtos com novos protocolos de segurança ou novas experiências para o mercado. E uma coisa que foi surgindo, na verdade, ao longo de tudo isso também, né, e que quem deu um pouco desse start foi a própria comunidade de Trancoso, né, quando tudo fechou, né, fechou o hotel, fechou a escola, fechou, né, a gente precisa se isolar, né, e aí houve a necessidade, houve a mobilização local da comunidade, porque a maioria das pessoas vivem do turismo, né, em Trancoso, existe todo esse processo de cadeia, e aí, a partir do momento que as crianças não podiam mais ir na escola, elas não podiam comer também a merenda que comiam todo dia. Opa, então vamos começar aqui a fazer marmita, os hotéis, né, com os insumos que existiam ali no processo de fechamento, então começou uma distribuição de marmita. A partir do momento que começou a distribuição de marmita, viu que isso não seria, isso não dava para parar ali, né? Então, hoje tem um movimento incrível que aconteceu, e eu tomo como exemplo esse movimento de Trancoso, ele chama Alimenta Trancoso, que os empresários se uniram e na meta de conseguir 500 cestas básicas, eles já conseguiram muito mais do que isso em um mês, e tem um protagonismo local muito grande, né? E essa ação inspirou que a gente possibilitasse a incentivar os nossos membros, né, a inspirar os nossos membros a que abraçassem causas locais, né? Então, assim, e eu entendo isso, que isso não é da BLTA, isso é do turismo como um todo. Então, assim, eu falei assim, é muito importante a gente denominar isso e colocar isso para o mercado como uma atividade transversal do turismo e que todo mundo pode abraçar. Então, assim, o turismo solidário é aquele que ajuda a comunidade local, né, trazendo dignidade, e obviamente dignidade para a comunidade local é dignidade para o destino, né, e esse destino vai precisar disso na retomada do turismo. A gente precisa que o destino esteja em pé, a gente precisa que as pessoas continuem na sua teia de contatos e rede sólidas para quando esse turismo voltar. Então, assim, a gente está com uma série de ações, até que a gente intitulou de Turismo Solidário, e quem quiser abraçar o turismo solidário, essa marca, esse nome, sinta-se completamente à vontade, porque eu acho que isso vai fazer uma diferença incrível para o Brasil na retomada do turismo, tanto nacional e lá na frente internacional. Que lindo. Linda Então, ação. eu acho que esse é um movimento necessário, importante, que todo trade deve realmente abraçar. E é interessante isso, porque daí, então, mas não é assistencialismo, nesse momento é necessidade. Mas eu acho que isso pode levar a um segundo momento de empreendedorismo local, isso pode ajudar o que a gente chama de turismo de base comunitária, que nesse momento, né, tem até o projeto do Muda, tem aí outros players na Vivejar, com a Mariane, isso ajuda muito, isso sela muito aquela comunidade que está isolada e que vivia desse turismo e que vai ficar um tempo isolada ainda, gente, né? Porque a gente quer manter primeiro as pessoas, né? Só MT, né? Então, acho que é um processo importantíssimo do trade para ele entender que turismo solidário ele pode participar, ele é transversal a todos os segmentos, luxo, o turismo tradicional, o resort, o ecoturismo, o turismo de aventura, o turismo de negócios, assim, não tem, ele é completamente inclusivo, né? É, porque fala de uma ação bem humana, né? De Isso, pessoa e o para turismo se pessoa. faz para pessoas, né? Exatamente. E que bom que você está falando disso hoje aqui, porque eu acho que já está abrindo uma porta, está dando uma perspectiva muito linda, uma oportunidade realmente muito linda para que realmente nos podamos unir como mercado do turismo, mas também como sociedades, né?
Então, acho que um antes e um depois. Porque o turismo ele é uma cadeia, né? E nessa cadeia você tem a cadeia de distribuição, que envolve as agências de viagem, você tem a cadeia dos produtos, que envolve os hotéis, as experiências, você tem todo o processo, né, de transporte, que envolve as companhias aéreas, as transportadoras turísticas, né? E junto a isso você tem o vendedor do artesanato, você tem o vendedor do acarajé, você tem o sorveteiro, você tem o bugueiro, você tem quando o turismo para, você desmobiliza toda essa cadeia, né? Você desaquece economicamente toda essa cadeia, né? Então, eu acho que nesse momento a gente precisa aquecer essa cadeia, ser solidário com essa cadeia para que a gente retome de uma forma mais rápida e mais forte. Exatamente. Aqui tem uma pergunta de Enzo. Ele pergunta para você se os associados da BLTA promovem em seus programas sites a inclusão de programas locais, pequenos tours de imersão na cultura local onde estão instalados. Sim, você tem eu ficaria aqui falando de várias iniciativas. Tem, por exemplo, se você vai para o Anavilhanas, né, próximo de Manaus ali, né, você tem todo um contato com comunidade, com passeios, você visita a escola, você visita a comunidade, né, você tem, né, uma imersão junto à floresta. Se você vai para o Cristalina, a mesma coisa. Se você vai para Caimã, a mesma coisa, só que daí no Pantanal. Se a gente vai para a Bahia, né, quer dizer, na Bahia, mesmo que você fique dentro do empreendimento, né, você tem ali, você tem a imersão junto com o projeto de tartarugas, do Chai, você tem a imersão de estar em Trancoso e você está ali no quadrado e você assistir o jogo de futebol da comunidade. Então, assim, são várias iniciativas. Você tem no Quinoa, em Alagoas, que você sai de lá e daí você vai e vai comer ostra da comunidade que cria a ostra ali em loco, né? Então, assim, a experiência junto ao ambiente, à comunidade, ela é notória no turismo de luxo. Sem essa É, experiência, você não tem uma imersão. E o turismo de luxo hoje, ele tem o foco na imersão, né? Você precisa. Ele está muito ligado com o turismo que a gente conhecia lá atrás, né? O turismo do mochileiro, né? Que a gente ia descobrir os exato. lugares. Hoje você vai fazer isso, só que você vai fazer isso com extremo conforto, né? Então, É um segmento, tá mudando mais também para o segmento mais de experiências, né? eu digo experiência porque não deixa de ser uma experiência, né? Só que ela tem É, um contexto muito diferenciado de qualquer experiência, né? Então, um exemplo que para mim também é muito rico, né, nessa questão é o Comuna do Ibitipoca, que foi um lugar que, quando eu estive, eu só me surpreendi. Você tinha surpresas na hora do café da manhã, você tinha surpresas na hora do passeio, você tinha surpresas na hora que você chegava no meio da cachoeira, dentro da gruta, que daí tinha uma fruta gelada te esperando, um vinho gelado te esperando. Então, assim, é, falar de tudo é experiência, né? Mas assim, qual é a qualidade, qual é o fator de surpresa que existe naquela experiência, que daí você consegue você dar consegue esse diferencial. trabalhar no mercado focado no luxo. Exatamente. Não sei se eu Essa, respondi. com certeza. E aí o Enzo também pergunta: e o hotel promove, inclui estas experiências como opcional? Sim, sim, sim. Alguns mais, outros menos. Tudo depende do ambiente onde você está inserido, né? E de que forma que você atua junto a esse ambiente, né? Então, assim, tudo isso que eu estou falando são iniciativas que saem do próprio meio de hospedagem, né? Além, obviamente, das iniciativas dos DMCs, que daí já é um cardápio bem extenso, né? Porque envolve Rio de Janeiro, envolve o Brasil como um todo. Exatamente. E falando assim das viagens, Simone, acredita que as viagens domésticas serão as primeiras a ganharem força entre os consumidores aqui, ao invés das internacionais?
Então, e agora eu vou passar aqui um pouco, que seria o meu último slide, né, bem rapidinho assim, mas o que eu chamo de novos voos mesmo, né, momento aí de, né, a gente tá paradinho, aquela imagem que dá uma dor no coração, né, de ver aquele monte de avião parado no aeroporto, né, enfim, né, realmente Dá. é um momento de muita mudança, né, digamos assim, né. Eu Então, acho isso eu mesmo. entendo que o turismo doméstico, ele realmente retoma, ele realmente vai ser o primeiro fator aí, exatamente por questões não só de segurança, mas porque você não sabe, principalmente no Brasil, vamos pensar no Brasil, o Brasil, país gigantesco como esse, né? Quer dizer, São Paulo pode estar ok com relação ao vírus, né? Porque tudo depende das medidas mitigadoras neste momento e de como que a gente vai lidar com essa situação da pandemia, né? Então, você tem exemplo de países que lidaram muito bem com isso, né? Então, por exemplo, Portugal é um país que você olha pelos números e pelo que está acontecendo, ele conseguiu controlar e lidar muito bem com isso. Mas será que neste verão da Europa eu vou conseguir sair de Portugal e ir para a Espanha? Acho que não. A fronteira da Espanha pode estar fechada para o turista estrangeiro, né? O turista europeu. Exato. Se eu falo de Brasil, eu posso falar de Brasil que o turismo nacional sim vai acontecer, mas ele pode ter fronteiras num determinado momento. Então, alguns lugares podem começar antes e outros lugares vão começar depois. E mesmo que. E ontem era uma fala muito do Sadal, isso foi uma conversa que a gente teve com o Sadal também ontem, que era exatamente isso. Além dele começar depois, que tipo de turista que eu quero também agora para o meu empreendimento, né? Então a gente estava falando até da relação, por exemplo, a BLTA, a gente tem aí 50% ela brasileira e 50% é internacional. Desse 50% internacional, nós temos 20% europeu e 20% ali desses 50%, né? Dentro dos 50%, eu tenho europeu e norte-americano. Tudo bem, a gente começa a retomada daqui 2 meses. Será que o nosso foco vai ser com o turista norte-americano, originário de Nova York? Será que o brasileiro, quando ele retomar o seu processo de viagem internacional, dependendo do que acontece aqui, será que nós vamos ser bem recebidos em um determinado país? Então, assim, eu acho que são questões que devem ser pensadas. Então, por isso, ele é o doméstico, mas ele é o doméstico ainda com fronteiras, né? Então, a gente tem que saber como que fica a situação de cada lugar. E eu acho também que tem um retorno aí às experiências já conhecidas, né? Então, assim, é uma memória afetiva, é aquele lugar que você conhece, é aquele lugar que você já ficou, que você tem boas lembranças, que está de fácil acesso. Então, assim, inclusive, é uma sugestão junto aos produtos, né? Até os produtos da BLTA, que trabalha ali o seu CRM junto com aqueles clientes mais fiéis, aqueles clientes que você conhece, aquela lista meio VIP, né? Então, acho que tem um pouco disso. Lugares remotos com natureza também existe essa possibilidade, até mesmo porque a gente fica trancado, né? Então, daqui a pouco É, é a sensação do animal no zoológico, né? Que é péssima, né? Então, outra reflexão possível nesse, exatamente. né? Então, Concordo. adoraria ir para uma praia nesse final de semana e, né? Então assim, eu acho que a natureza como elemento que nos fortalece, né? Inclusive fisicamente, mentalmente, né? Eu acho que isso tem uma questão. Mas se ele é um lugar muito remoto, eu também vou ter que pensar um pouco em relação a isso, porque a gente vai viver um momento que, enquanto não tiver vacina, um ano e meio, né? Então, assim, remoto até que ponto que eu não tenho ali um suporte com relação à saúde, né? Então, são questões também que devem ser pensadas. Exatamente. E aí, você falou que eu acho um ponto interessante nisto da mudança de consciência, né? De que todo mundo vai querer com certeza ir para lugares de natureza.
Você acha que isso vai trazer mudança nas escolhas do segmento de luxo, nos tipos de viagens, nos lugares também? Então, eu acredito que isso depende muito também do processo de comunicação, de como esse produto está se posicionando agora no mercado. Essa também foi uma conversa nossa ontem, então ela está muito fresquinha aqui. Porque, como eu disse, nesse momento importante são as pessoas, nesse momento é importante você se posicionar de uma forma solidária com o momento, né, Exato. empatia pelo outro, né? Então, um produto que se posicione errado, agora, por exemplo, essa é uma discussão interna que a gente teve, né? Nesse momento, será que eu posso vender alguma coisa? Será que eu consigo vender alguma coisa? Será que as pessoas têm segurança para comprar um roteiro, um produto? Mas e se eu trabalhasse essa confiança, essa segurança junto com o propósito, né? Se eu criasse junto a um produto aquele momento que fortalece aquela comunidade local, fortalece meu destino, fortalece os meus fornecedores, né? Porque também não adianta, né? Eu vi coisas também nesse momento que, assim, gente, você tem um fornecedor, você tem que garantir também ali aquele acordo que você fez com ele lá atrás, né? Então, eu acho que é muito importante o processo de comunicação nesse momento. As pessoas não podem te esquecer, você tem que estar presente, mas não ter uma presença agressiva de que eu quero realmente vender agora. Até o Washington Oliveto, a Gabriela Otto falou um pouco disso também, né? Pegou ali a entrevista dele e falou um pouco disso, que esse não é o momento de nos vendermos, né? É o momento da gente vender uma mensagem, uma ideia, Exatamente. um propósito, né? Então, eu acho que entender isso e colocar isso dentro do seu pacote de produto é muito importante nesse momento, que é essa questão também da necessidade da segurança, da confiabilidade do produto, né? Então, é importante discutir protocolos de segurança para retomada? É, né? De que forma que a gente vai fazer isso? A gente não sabe, vai ter um selo, não vai ter um selo, né? Quando você entrar num hotel, você vai saber que aquele hotel está seguindo todos os protocolos de segurança, isso é importante. Ah, e aí os visíveis, né? Quer dizer, de que forma que eu transformo esse meu protocolo de segurança em algo realmente visível para o hóspede, né? Para o cliente, para o consumidor, né? De que forma que o Brasil como destino, falando de turismo internacional, porque sempre foi uma fala nossa, né? De que forma que o Brasil pode ser considerado no mercado internacional um destino que você enxerga, que você vê que ele é um destino seguro, né? Tudo isso tem que ser pensado agora, não é amanhã, não. Eu acho que agora. É o que a gente faz É, agora que vai levar essa imagem para o nosso futuro próximo, né? são ações que vão começar a acompanhar esta mudança, este cambio de consciência que estamos tendo agora. Eu acho que estamos sendo conscientes de muitos pontos muito importantes, né, para a vida, a natureza, o ser solidário, inclusivo, ter mais consciência, né? E acho que É, se eu, começamos de a pouco com essas ações, vamos todos juntos a levar a que realmente essa mudança chegue em uma nova era, né? não, e são processos de adaptação de produto. Exato, também. Todo mundo vai ter que passar por isso, desde um cinema até o restaurante que você sempre frequentava. Então, assim, a gente tem que entender que o que a gente vivia antes vai mudar, né? Então, assim, a máscara é um acessório fundamental, né? Assim, é, não dá para sair de casa sem a máscara, né? Então, assim, são pequenas mudanças de atitude, né, nesse entendimento, nesse momento agora, que são fundamentais para que a gente passe por esse processo de transformação. Então, os espaços físicos vão ter que se adaptar, os empreendimentos que são empreendimentos muito grandes, né, que trabalhavam com turismo com muitas pessoas, que envolviam muitas atividades sociais, ele vai ter que também
passar por um processo de adaptação. Então, talvez aquele empreendimento que estava já acostumado a lidar com esse movimento do turismo, que envolve um grande número de pessoas, ele vai ser mais impactado nesse processo de adaptação do que, por exemplo, você falar de uma pousada boutique, obviamente, né? Então, é muito importante, por isso que eu falo que é muito importante nesse momento a união destes diferentes players para que a gente troque essas experiências e consiga passar por esse processo de transformação e de retomada do turismo, que eu espero que aconteça em breve, de uma forma saudável, né? De uma forma unida, de uma forma solidária. Eu vejo por aí. E eu acho que assim vai ser. Esperemos. Aproveito para novamente para lembrar se quisessem fazer alguma pergunta para Simone antes de encerrar aqui o chat. Eu vou ir olhando aqui no chat se esqueci de alguma pergunta. Uhum. Temos aqui muitos ois. Um oi de Vanessa Dantas. Oi, Ivan. Obrigada, Vanessa. Temos também. Tinha perdido. De Kenia Jagger. Oi, Kenia, da Festures Gramado. Manda um beijo para a GPA e para a querida Simone. Obrigada, Kenia. Outro. E Então, também a tem. Kenia, acho que o Festures, acho que talvez seja o primeiro, não sei, né, mas talvez seja o evento, né, de retomada aí desse processo de eventos na área de turismo, não sei, né, em novembro, né, então a gente tem um período aí, né, talvez realmente o Festures seja a grande, é, É a grande volta, né? estamos esperando esse E momento. temos também aqui Erika Balbino, que também manda um beijo para Simone. A Érica é nossa PR, nossa jornalista do coração. Que bom. Então, Simone, para ir fechando alguma mensagem final que queira dar para resumir tantas mensagens lindas que realmente trouxe hoje para nós. Obrigada, Antonella. Eu não sei se era a mensagem que as pessoas esperavam escutar quando você fala de turismo de luxo, né? Mas assim, eu acho que nesse momento, eu acho que a mensagem principal mesmo nesse momento, nessa ruptura, né? Nesse processo aí de, de respirar novamente, né? De os novos voos, né? Eu acho que o luxo mesmo, o chique mesmo é ser inclusivo, sabe? Eu acho que a gente tem que incluir Totalmente. as pessoas, né? A gente tem que incluir as experiências, como o Enzo falou, né? Incluir, assim, essa autenticidade, né? Essa hospitalidade brasileira num serviço de alta qualidade, tem que incluir isso no seu processo de retomada, no planejamento das suas ações nesse momento, né? Exatamente para formar essa questão do destino, né? Eu acho que viajar, você viaja para um destino, e um destino, ele é feito de muitos elementos, muitas pessoas, né? Muitas características. Acho que essa é a minha mensagem final, assim. Muito obrigada, Simone. É Hashtag que que, é o Solidarity Tourism, que eu acho que nesse momento pode ser bem interessante abraçar essa causa. ai, eu acho que sim, é lindo fechar o dia de hoje com essa mensagem, né? O mais importante é a solidariedade entre todos nós, porque é uma pausa, mas seguimos trabalhando juntos para poder retomar e voltar renovados e mais humanos. Então, E mais obrigada. fortes, né? Mais Porque é um fortes também. processo bonito, né? Eu falo isso até por esse momento aí junto com as demais entidades do turismo, acho um movimento bonito que a gente está fazendo, né? Muito. De união mesmo para salvar, para sair dessa mais forte. Exatamente. E assim vai ser. Que para fechar, Erika Balbino também fala: acho que a questão de vender um propósito e ter empatia é um luxo. Exatamente. Que Uhum, linda, linda uhum. frase, Erika.
Então, Simone, Obrigada, Érica. mais uma vez, muito obrigada realmente por estar hoje conosco. Eu que Foi agradeço, Nela, o convite e a oportunidade de falar aqui com vocês. Agradeço também quem entrou aí no canal e acompanhou a gente. Obrigada, viu? Obrigada a todos realmente por estar aqui conosco hoje. E como Simone falou em todo o nosso webinar, lembremos sempre da solidariedade, da empatia e que juntos vamos a voltar mais fortes, com certeza. Ótimo final de semana para todos. Lembrem de contar conosco. Temos o contato da Simone aqui na tela, meu contato e o canal também da GBA